Ok. Bom, hoje nós estamos no final da nossa unidade 3. Hoje nós vamos ver a unidade 3.3 e 3.4. Então nós vamos falar de política comercial, de política fiscal, de política monetária e política de rendas, tá? Então é um assunto um pouquinho extenso, mas nada do que a gente possa aqui debater e possa percorrer aqui, inclusive algumas coisas que acredito que vocês já até conheçam, tá? Então a gente vai começar falando da política comercial e por que existe a política comercial, né? Qual deveria ser a política comercial das nações, dos países, né? De que forma os países deveriam ter esse tipo de política comercial, né? Por quê? Porque todos os países, assim como todos os estados, como todo mundo, enfim, todo mundo compra, todo mundo vende. Então, nós precisamos ter aí uma política que possa atender todo mundo. Então, por isso que o governo tem alguns instrumentos de política comercial, né? Assim como tem de fiscal, assim como tem monetária, assim como tem de rendas, para ele poder estar sempre regulando aí o mercado, né? Vamos pegar aqui, ó, os Estados Unidos, por exemplo, deveriam utilizar uma tarifa ou uma cota de importação para proteger a sua indústria automobilística da concorrência japonesa e sul-coreana. Então, de que forma, por exemplo, você imaginaria que os Estados Unidos, que tipo de política comercial ele poderia utilizar? Uma tarifa, né? Ou seja, ele poderia sobretaxar a importação, colocar mais impostos, ou definir uma cota de importação. Ou seja, ó, nesse mês vocês podem importar 1.000 carros, 2.000 carros, 500 carros. Tá? Então, quem se beneficia e quem perde, por exemplo, com uma cota de importação? Como é que isso funciona? Quem é que vai ser beneficiado? Tá? Então, nós, entrando dentro dos instrumentos de política comercial, a gente vai ver aí várias políticas, ou seja, várias maneiras, vários instrumentos que o governo tem para poder ir regulando aí a política comercial, né? Porque se você não tiver essa política comercial, se você deixar tudo aberto, entre aspas, acaba virando bagunça, tá? Então, os instrumentos de política comercial, assim como a própria política fiscal, a de monetária de rendas, ela visa o quê? Ela visa a proteção do país, ela visa a proteção das empresas que estão no país, ela visa a proteção dos funcionários, dos consumidores. Então, todas essas políticas, né, por mais que a gente ache que essa política está errada, não deveria ser assim, não deveria ser assado, elas visam única e exclusivamente a proteção do próprio país, tá? Porque se você não tiver uma política, se você não colocar um freio em algumas coisas, você acaba, por exemplo, desabastecendo o seu país, tá? Então, tarifa é a mais simples das políticas comerciais, é um imposto cobrado quando o bem ele é importado. Então, quando você importa um bem, você tem lá uma tarifa, tá? Então, as tarifas específicas são cobradas um valor fixo para cada unidade importada. Depois você tem ali as tarifas ad valorem, que são cobradas como uma fração percentual do bem importado. Então, além de você ter uma tarifa, você tem uma tarifa ad valorem, né? Então, o efeito da tarifa é aumentar o custo do envio de bens para um determinado país. Ou seja, é para evitar que você importe, tá? E importe muito, desabastecendo o seu país, é que existem essas tarifas, né? Então, muitas vezes a gente fica chateado, fica bronqueado, porque quer comprar alguma coisa lá fora, e você, às vezes, acaba pagando 2, 3 vezes mais o produto, justamente por causa das tarifas. Por outro lado, eu sei que talvez você até diga, mas o produto lá fora ele é muito mais barato que o meu produto aqui dentro, né? Nós sabemos de tudo isso, mas aí entra na política fiscal de dentro do país, o que ele faz, né? O tanto que ele precisa arrecadar para poder sobreviver no mês a mês, aí no dia a dia, tá? Nós temos a produção, que é o estímulo à produção interna competidora com importações. Nós temos o efeito consumo, que é a redução do nível de consumo do produto importado.
E nós temos o efeito fiscal, que é o aumento da arrecadação fiscal derivado do novo imposto sobre importações. Então, aí nós temos o estímulo à produção interna para competir com as importações, né? Para que as pessoas, em vez de importar, ele passe a comprar o produto interno. Tá? Nós temos o efeito consumo, que é a redução do nível do produto importado, então é por isso que o governo ele sobretaxa esse produto importado, ou então ele estabelece uma cota desse produto importado, e você tem um efeito fiscal, que acaba sendo o aumento da arrecadação fiscal derivado do novo imposto sobre a importação. Então, você quer importar? O governo diz assim, tudo bem, você quer importar? Você pode importar, só que você vai pagar X pela importação. Então, é óbvio que você precisa fazer sempre as continhas para saber se aquele produto que você está importando, mais o imposto de importação, as tarifas, o desembaraço, o frete, a variação do câmbio, né? Depois todos os impostos que você tem dentro do seu país, para realmente saber se compensa você importar esse produto ou não, né? E, em alguns casos, evidentemente, nós sabemos que nós precisamos realmente importar o produto porque não tem uma outra saída, né? Mas é claro que o governo também separa aquilo que é necessário ser importado daquilo que ele vê, que ele imagina que seja uma coisa supérflua, né? Que não há necessidade de você importar aqui um determinado produto, porque você tem, por exemplo, um similar dentro do seu país, tá? O efeito sobre a alocação de fatores de produção, que tenderão a mover-se em direção aos setores mais protegidos contra a concorrência de produtos importados. Então, aí você tem um efeito distributivo, tá? Então, o efeito sobre a alocação dos fatores de produção, os fatores de produção, vocês devem lembrar quais são, né? Nós temos lá a mão de obra, nós temos o capital e nós temos os investimentos, tá? Então, esses fatores, eles serão mais protegidos contra a concorrência de produtos importados. Tá? É óbvio que ele está protegendo os fatores de produção. Tá? Então, se você tem a mão de obra, se você tem a matéria-prima, né? E se você tem os investimentos, que são máquinas, equipamentos e tudo mais, se você começar a importar, o que vai acontecer dentro do seu país? Gente perdendo emprego, a matéria-prima de um determinado produto ela deixa de ser consumida, então é mais gente perdendo emprego, tá? E a falta de compra de máquinas e equipamentos, que automaticamente é mais gente perdendo emprego. Então, quanto mais gente perder emprego, menos consumo eu tenho, consequentemente, as empresas vão deixar de vender e aí a tendência é fechar, né? Esses 6, 8 meses que nós estamos passando de pandemia, a gente viu bem isso, né? Quantas lojas, por exemplo, no shopping fecharam, né? Deixaram de existir porque simplesmente não aguentaram ficar todo aquele tempo fechados. Eram pessoas que muito provavelmente não tinham um grande capital de giro, né? Talvez o dia a dia dele era que sustentava a loja, né? Quantas pessoas acabaram perdendo emprego, e não foi só em shopping, foram lojas, né? A gente viu lá no centro de São Paulo uma série de lojas sendo fechadas, os bares sendo fechados, quer dizer, veja o que tudo isso acaba acarretando, e o governo precisa ter aí uma política comercial para proteger tudo isso, tá? No início do século XIX, o Reino Unido ele já utilizava algumas tarifas para proteger a agricultura da concorrência das importações. E no final do século XIX, tanto a Alemanha como os Estados Unidos também protegeram seus setores industriais novos ao impor tarifas sobre as importações de bens manufaturados. Tá? Nós vimos também, há algum tempo atrás, os Estados Unidos sobretaxar o aço brasileiro, né? Nós estamos exportando muito para os Estados Unidos e alguma coisa aconteceu lá, o que ele fez? Ele sobretaxou o aço, né? Então aí começou a dificultar a exportação do aço para lá,
né? Por outro lado, por exemplo, vamos voltar de novo naquele exemplo do arroz, né? Por causa da pandemia, alguns países, né, como a China, alguns países da Europa também, acabaram ficando desabastecidos da alimentação. Então, agora eles começaram a comprar. O dólar está em alta, ficou muito melhor para o produtor ou o exportador de grãos, ficou muito melhor para ele, automaticamente ele exportou. Então, aí nós temos 3 motivos que está acontecendo isso, né? Primeiro, que os países, tanto lá da Ásia quanto da Europa, estão desabastecidos, estão comprando. O segundo ponto, a alta do dólar, né? E o terceiro, por incrível que pareça, é a logística, né? Então fica muito mais barato e muito mais compensador eu vender o meu arroz para fora do que vendê-lo aqui dentro, porque aqui dentro ele tem um alto custo, principalmente de logística, e nós sabemos disso, né? Nós não temos uma malha, por exemplo, uma malha ferroviária que atenda todo o país para que a gente possa levar esses grãos de um lado para o outro, que sairia muito mais barato, né? A navegação também sairia muito mais barato. Então, nós fazemos aqui tudo através do quê? Através do rodoviário. Isso encarece demais, tá? Então, esses 3 motivos que estão fazendo com que haja uma grande exportação de arroz, né? Por isso que o preço ainda continua em alta, e não só o arroz, né? Uma série de produtos estão em alta. Se vocês passarem no mercado, feira, vocês vão perceber, justamente por causa disso, porque favorece muito mais a exportação do que eu vender ele aqui dentro. Né? Então, atualmente, os governos estão protegendo as suas indústrias domésticas por meio de diversidade de barreiras não tarifárias, né? Que também, se você ficar tarifando muito, colocar muito imposto, isso é uma coisa muito ruim para o país, tá? Então, de que maneira são essas barreiras não tarifárias? Ele determina cotas de importação e restrição à exportação, né? Então, ele coloca alguma coisa ali. Então, ele vai colocar cota de importação, que foi aquilo que a gente falou no comecinho, né? Ah, eu posso importar só 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 1000 unidades, importou as 1000 para, né? Ou restrição à exportação, né? Aí a restrição, ele tem uma série de artefatos, uma série de instrumentos para restringir essa exportação, obrigando, entre aspas, né, dessa forma, que o produto fique dentro do país, ele possa ser consumido dentro do país. Tá? É claro que talvez vocês estejam imaginando, ele falou do carro, de importar o carro, porque você tem um similar, mas eu quero comprar aí uma Ferrari. A Ferrari eu só tenho lá na Europa, né? A Ferrari eu só consigo trazer da Itália, da França, eu não tenho uma fábrica da Ferrari aqui onde eu possa comprar esse carro, né? Claro, você tem distribuidores aqui, você já tem a Ferrari aqui, mas se você for comprar esse carro aqui, você vai ver que o preço é estrondoso, né? O preço é cavernoso. Então, é a forma que ele tem de proteger. Né? Então, você só consegue comprar realmente se você tiver dinheiro, se você tiver realmente recurso financeiro disponível para poder adquirir esses produtos. E é claro, é óbvio que essas pessoas que trabalham com esses produtos, né, também têm ali um caixa para poder ficar, para poder se sustentar, para poder ter toda aquela manutenção, né, e é uma clientela especial, obviamente, né, que pode manter tudo isso. Né. Nós temos também as normas internas que regulamentam os aspectos fitossanitários, financiamentos de equipamentos nacionais e aquisição de material militar. Né? Então, são outras políticas comerciais, aí, barreiras não tarifárias, que fazem com que você mantenha o seu produto dentro do país. Né? Então, por exemplo, normas internas que regulamentam aspectos fitossanitários, ou seja, aquilo que você vai comprar está de acordo, né? Qual é a barreira sanitária, como é que é esse produto, então tem que passar aqui pela agência sanitária, a agência sanitária precisa aprovar a entrada desse produto,
né? Então, antes de comprar, você precisa ter a aprovação dessa agência sanitária, por exemplo, como o caso das vacinas aí, né? Eu preciso ter autorização da Anvisa, a Anvisa precisa ver esse produto, precisa entender como é esse produto, para que serve, né? Então, a agência sanitária é a mesma coisa, de que jeito é embalado esse produto, o que ele faz, o que ele não faz. Então, tudo isso são barreiras, digamos assim, que são artimanhas, entre aspas, né? Que vão fazer com que haja aí uma dificuldade para você poder importar um determinado produto. No caso de equipamentos nacionais, a mesma coisa, de equipamentos, a mesma coisa, né? Você quer importar uma máquina, né? Então o governo, ele te oferece um financiamento aqui, ele te dá uma facilidade nesse financiamento, digamos assim, né? Ele te ajuda na compra dessas máquinas para evitar que você compre uma máquina lá de fora, né? Porque quando você importa alguma coisa, nós já até comentamos sobre isso, você está enviando dinheiro lá para fora, você está mandando dinheiro lá para fora, você está mandando suas divisas lá para fora, né? E o interessante é que tudo isso fique aqui dentro, tá? O que eu tenho que fazer é exportar, né? É claro, também dentro de determinadas condições. Eu não posso desabastecer o meu país, ok? E aquisição também de material militar, alguma também, uma barreira não tarifária aí que ele coloca para que as pessoas não comprem, não adquiram esses produtos fora. Quais são os custos e benefícios das tarifas? Bom, as tarifas elevam o preço de um bem no país importador. Os produtores ganham no país importador e perdem no país exportador. Os consumidores perdem no país importador e ganham no país exportador. O que ele está querendo dizer com isso? Que todas as vezes que eu importo um produto, o país que está exportando, ele ganha e eu perco aqui, tá? O produtor do país importador, ele também ganha, né? Porque ele está exportando o produto dele, tá? Mas nós aqui que estamos importando, nós perdemos, nós consumidores perdemos, e quem ganha com isso é quem está exportando o produto. Então, por isso que existe aí os instrumentos de política comercial, e tudo isso precisa ter uma regulação, tá? Se eu só, por exemplo, importar, vamos supor que as importações aqui fossem abertas, tá? Que nós não tivéssemos aí grandes barreiras de importação. Eu tenho certeza que nós estaríamos comprando carro lá de fora, nós estaríamos comprando equipamentos lá de fora, né? Nós estaríamos comprando telefone lá de fora, enfim, nós estaríamos comprando uma série de produtos lá de fora, tá? Porque aquele produto tem uma qualidade melhor, tem uma durabilidade melhor, aquele produto aí, esse produto eu não tenho aqui, eu só tenho ele lá fora, enfim, nós teríamos aí, poderíamos enumerar uma série de possibilidades, né? Mas como as nossas indústrias ficariam aqui no país, né? Como é que ficaria meu emprego, como é que ficaria o seu emprego e o emprego de milhares de pessoas, né? Muito provavelmente as empresas iriam fechar, nós teríamos uma grande quantidade de pessoas desempregadas e a nossa economia ia acabar caindo, né? Para você ter uma ideia, você pode comparar, por exemplo, com Cuba, né? Que tem um grande problema de importação, de exportação. Então, você pega os carros e lá você vê que tem carro lá de 1950, 1960 ainda rodando. Você não tem carros novos lá, né? Você vê que o salário das pessoas lá gira em torno de $1, $2, $3, né? Por quê? Porque o governo banca tudo, o governo tem uma série de coisas que é o governo que banca, mas as pessoas não têm liberdade nenhuma para comprar, para importar alguma coisa. Então, mais ou menos fica desse jeito. Claro, não nessas condições, né? Nós precisamos ter o mercado aberto, importar, exportar, porque é dessa forma que a economia gira, é dessa forma que a economia cresce, tá? Não posso simplesmente restringir tudo, tá? Mas para a gente entender a importância da importação e da exportação, é justamente isso. Então, quanto mais nós importarmos, mais caro fica o produto aqui no país, tá? O que está acontecendo é que as empresas
isso do mundo todo, por exemplo, né? Elas estão montando as suas bases nesses países, principalmente da Ásia, né? Japão, China, onde se tem uma mão de obra barato, né? Onde se tem um insumo barato, eles estão produzindo lá e depois eles remetem para o Brasil, tá? Então, a política é feita de uma forma diferente nesse caso, tá? Porque a fábrica fica num lugar, onde vai ser vendido fica em outro lugar, e é claro que quando esse produto ele é vendido, o país ele é sobretaxado, mas de uma forma diferente, tá? Então o governo acaba levando uma fatia também, mas não é uma fatia, por exemplo, tão grande de como se você simplesmente estivesse importando um determinado produto, tá? Então é justamente por causa disso que as grandes empresas elas têm as suas empresas, as suas bases de produção em outros países para facilitar aí a produção desses produtos e a importação e exportação desses produtos, tá? Custo e benefício das cotas, nós falamos de cotas de importação. Uma cota de importação é uma restrição direta sobre a quantidade de algum bem que pode ser importado. Então, uma cota de importação sempre eleva o preço doméstico do bem importado. A gente falou sobre isso, né? Então, quando você tem cotas de importação, o que vai acontecer? Eu posso importar 10 mil unidades de um determinado telefone celular, por exemplo, tá? Então, quando esse produto for vendido no país, o que vai ser quem importou, né? O que vai acontecer com esse produto? Ele vai acabar rapidamente, porque a quantidade dele é limitada, a procura vai ser muito maior do que a demanda, né? Então, aliás, desculpa, do que a oferta, tá? E, consequentemente, o preço dele vai estar mais elevado, né? Vai estar mais elevado. Tá? Então, uma cota de importação sempre eleva o preço doméstico do bem importado. Por isso que muitas vezes quando você tenta adquirir, né, ou quer adquirir, desculpa a colocação, né, quando você quer adquirir um determinado produto e que você vê que você fala, nossa, esse produto está muito caro, vamos falar de celular aí, né? Tem celular de 5, 6 mil reais, tal. Você fala, nossa, fica inviável eu comprar esse produto porque ele está muito caro, né? Então, eu acabo ou não comprando, ou então eu vou financiar esse produto, ou eu vou comprar um produto similar, tá? Bom, subsídios à exportação. Um subsídio à exportação é um pagamento a uma determinada firma ou um indivíduo que envia um bem para o exterior. Tá? Os efeitos dos subsídios à exportação sobre os preços são exatamente o inverso dos ocasionados pelas tarifas. Então, o preço no país exportador aumenta e o preço no produto no país importador ele cai. Tá? Então, o subsídio à exportação quando o pagamento a uma determinada firma ou um indivíduo que está fazendo essa exportação, que vai enviar um bem lá para um outro lugar, para o exterior. Tá? Então, o preço desse produto, ele aumenta aqui no país exportador e ele vai cair no país importador. Tá? Então, os efeitos do subsídio à exportação sobre os preços são exatamente o inverso dos ocasionados pelas tarifas. Tá? Ele é o inverso, a tarifa ele aumenta aqui dentro e diminui lá fora. Esse subsídio ele aumenta para o exportador e diminui para o país importador. Tá? Ainda falando de subsídio, todos os estímulos dados para aumentar a oferta de produtos exportáveis. A ideia de subsídio envolve uma transferência de renda real das sociedades a um setor selecionado, no caso, o exportador. Né? Então, o subsídio é uma participação do governo. Então, o governo te dá uma ajuda, ele subsidia, por exemplo, que você possa exportar o seu produto, né? Ele diminui alguma coisa, ou ele te dá um estímulo para você exportar esse produto, ok?
quando nós falamos aí de não exportar, né? Aliás, de não importar e quando exportar, exportar pouco para que o produto fique aqui dentro, etc. e tal, tudo isso também é relativo, né? Tem muita empresa, por exemplo, que muitas vezes o mercado aqui está restrito, né? Digamos que ele já esteja dominado por grandes empresas, abocanhado por grandes empresas, e uma determinada empresa não consegue colocar o seu produto aqui dentro. Tá? Então, ela busca ajuda no governo para que ele possa exportar este produto. Né? Então, o governo ajuda, por exemplo, participando de feiras lá no exterior, né? Indicando essas empresas lá fora, porque existem escritórios do governo espalhados por todos os países, justamente fazendo a propaganda de produtos brasileiros, para que a gente possa colocar o nosso produto lá. Tá? Então, é uma forma do governo também estimular, porque se eu estou exportando também, o que acontece? Eu tenho um consumo interno, né? Eu preciso fabricar para exportar, então eu também tenho um consumo interno, eu também gero emprego, né? Agora, quando é um produto, um bem de consumo, por exemplo, tudo bem, fica fácil você exportar, mas existem algumas coisas que precisa ter uma certa restrição, né? Como, por exemplo, a alimentação é uma delas. Eu quero exportar, eu até posso exportar, mas ele faz ali uma cota, porque senão você acaba desabastecendo o mercado interno. Por exemplo, vamos pegar carne, carne de boi, frango, por exemplo, né? A China agora acabou de adquirir uma grande quantidade de frangos, e aí até comentou-se que achamos Covid no frango, e a empresa brasileira assim, olha, impossível ter achado, porque o processo produtivo é assim, 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 quer dizer, tornava-se impossível ter alguma coisa ali mediante o processo produtivo, de que forma tudo aquilo era embalado. Tá? Então, se eu não colocar aí uma política comercial em cima de tudo isso, o frango vai embora e a gente fica sem carne de frango aqui, né? Imagine aí você fazendo um churrasco sem uma tulipa, sem uma asinha de frango, pelo amor de Deus. Não pode acontecer um negócio desse. Então, a gente precisa colocar aí alguma restrição nisso tudo para a gente poder também sobreviver, tá? Os incentivos das exportações. A gente estava falando de incentivo, então os incentivos das exportações. O apoio à realização de feiras internacionais, foi o que eu comentei, a isenção dos impostos sobre a interno de mercadorias, imposto interno de mercadorias, e a criação de agências no exterior para apoio logístico aos exportadores nacionais. Né? Então, eu já tinha comentado isso com vocês, né? Que o governo ele também incentiva a exportação. Né? É interesse exportar, por quê? Porque eu trago dólares lá de fora, né? A minha economia acaba crescendo, e quanto mais eu exportar também, dependendo do produto que eu estou exportando, eu também estou gerando emprego internamente, né? Eu estou consumindo matéria-prima aqui dentro, eu estou gerando emprego, consequentemente eu estou gerando consumo, eu estou gerando imposto, enfim, a roda da economia começa a girar, tá? Então, exportar também, o governo se preocupa com tudo isso, tá? Instrumentos de política comercial, o governo tem um ganho na receita, claro, né? Então, nós temos aí o resumo, tá? Os custos e benefícios das tarifas ou de outra política comercial podem ser quantificados por meio dos conceitos de excedentes do consumidor e excedente do produtor. Os produtores domésticos de um bem ganham, e os consumidores domésticos eles acabam perdendo. E o governo tem um ganho na receita. Tá? Então, o custo e o benefício da tarifa ou da política comercial, né, ele pode ser quantificado, tá, de acordo com o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Então, quando há um excedente, né, é onde você tem uma exportação maior. Tá? Então, é claro, o produtor ele vai acabar ganhando, mas o consumidor ele acaba perdendo, porque talvez esse excedente que pudesse ficar aqui, ele teria um preço menor,
para poder ser consumido, para que o produtor não perca, né? Mas aí o que o governo faz? O governo ele tem interesse em ganhar, então ele tem um ganho nessa receita, onde ele estimula, né? Ele dá um estímulo para que se faça essa exportação, porque aí ele acaba tendo um ganho na receita, ok? Bom, agora nós falamos da política fiscal. Então, o primeiro instrumento regulador é a política comercial. Tá? O segundo é a política fiscal, que ela já é uma velha conhecida da gente, né? Porque nós vamos falar aqui de uma série de impostos. Tá? Então, a política fiscal é um dos instrumentos que o governo tem de intervir na economia. Né? Quando ele precisa intervir na economia, muitas vezes ele intervém através da política fiscal. Mas qual é o objetivo da política fiscal? Primeiro, é para manter elevado nível de emprego. Segundo, elevadas taxas de crescimento econômico. E terceiro, por incrível que pareça, é para estabilizar os preços. Né? Então, o governo usa a política fiscal justamente para poder regular toda essa máquina aqui, manter nível de emprego, fazer com que haja um crescimento econômico, tá? E uma estabilidade de preço. Quando nós falamos de política fiscal, não significa só falar de imposto, né? Mas significa falar também de mexer, de intervir na economia através de um imposto. Mas muitas vezes, por exemplo, eu posso isentar um produto, eu posso tirar uma alíquota do produto, eu posso tirar uma taxação, ou eu posso sobrepor algum tipo de produto. Tá? Então, o governo ele tem essa política fiscal também para poder fazer com que haja um crescimento econômico. Né? Então, tudo que o governo faz é para que haja um crescimento econômico. Né? É para que nós tenhamos mais emprego, para que haja estabilidade de preço, para que haja o crescimento econômico, para que os investidores lá de fora coloquem dinheiro dentro do país, abram suas empresas dentro do país, se sintam atraídos com os investimentos dentro do país. Tá? Então, é dessa forma que o governo vai agir. Quando nós falamos governo, a gente não fala só governo federal, governo estadual também trabalha dessa forma. Se você pegar São Paulo, que basicamente é um país dentro do outro país, dentro do Brasil, você pode reparar que o governador, ele tem feito várias entrevistas, já até comentei com você, quem acompanha aí segunda, quarta e sexta, essas entrevistas, é interessante para a gente saber o que está acontecendo, né? Para a gente poder entender um pouco melhor. Ele fez aí todo um plano para recuperar toda essa perda desses 6, 8 meses, que pode parecer pouco, mas é muito, né? É quase um ano praticamente parado. Se a gente for contar bem, já dá uns 10 meses, porque janeiro e fevereiro basicamente era um mês parado. Quando começou março, que nós íamos começar a trabalhar, veio a pandemia. Né? Então, nós basicamente estamos parados desde dezembro, então é muito mais de quase um ano, né? Porque dezembro também basicamente é um mês parado. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez uma série de propostas de investimentos, né, para atrair os investidores lá de fora, e eles investindo esse dinheiro no país, o que vai acontecer? Eu vou ter um crescimento na economia, eu vou elevar o meu nível de emprego e, obviamente, eu consigo aí uma estabilidade de preço, né? Então, ele está querendo criar uma malha ferroviária, construção, retomada de obras do metrô, né? Oferecendo cursos de graça para as pessoas se reciclarem, para poder arrumar mais emprego, acordo com uma série de empresas, e essas empresas estão colocando uma série de cargos aí à disposição. Então, tudo isso são instrumentos para poder fazer com que a economia ela volte de novo a funcionar. Tá? E é claro que você fazendo tudo isso, você vai gerar o quê? Você vai gerar imposto, você vai gerar tributação.
né? Então, o governo precisa justamente que as pessoas trabalhem, que as empresas fabriquem, que haja consumo para poder gerar imposto, para ele poder sustentar a máquina, né? Sustentar os investimentos, sustentar a saúde, sustentar a educação, enfim, levar aí o Estado, o país para frente, né? A atuação do governo no que diz respeito à arrecadação de impostos e aos gastos. Então, quando falamos de política fiscal, se refere aí à atuação, né, que o governo faz mediante a arrecadação de impostos e também aos gastos. Então, a política fiscal, as funções do governo. Qual é a função do governo através da política fiscal? Primeiro, estabilizadora, depois uma função alocativa e uma função distributiva, tá? Então, eu tenho a função estabilizadora, né? A função estabilizadora, que corresponde ao manejo da política econômica para tentar garantir o máximo de emprego e crescimento econômico. Então, por incrível que pareça, essa política fiscal, um dos objetivos dela é garantir o máximo de emprego, né? Então, por exemplo, quando o governo ele diminui uma determinada tributação ou isenta um determinado produto ou eleva um produto a alíquota zero e tudo mais, ele está fazendo com que a empresa continue fabricando, continue colocando esse produto no mercado e continue mantendo o nível de emprego. Então, ele dá, assim, um fôlego para a empresa poder trabalhar, né, para poder manter o máximo de emprego possível e, consequentemente, está mantendo aí o crescimento econômico. Tá? Depois, a função alocativa, né? A ação do governo complementando a ação do mercado, no que diz respeito à alocação de recursos da economia. Então, esses impostos que ele recebe, esse tributo que ele recebe, né, é para que ele possa alocar em outros locais. Né? Então, função alocativa. Eu recebo isso, aplico na estrada, eu recebo isso, aplico na agricultura, eu recebo isso, aplico no transporte, recebo tributo, aplico na saúde, na educação, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, tributar o causador da poluição e recompensar os agentes afetados, né? Então, é dessa forma que é a função alocativa. Eu recolho o imposto, o tributo de um determinado lado e aloco esse recurso onde se é necessário. Tá? Eu aloco esse recurso financeiro onde é necessário. Então, a política fiscal, ela tem que trabalhar dessa forma. Então, eu recebo tributo e preciso colocar esse tributo em algum lugar. Né? Por isso que muitas vezes a gente vive discutindo, vive brigando, vive reclamando, né? Porque as pessoas que nós votamos, né, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles fazem justamente isso, né? O governo chega, faz lá todo o orçamento e diz, olha, onde eu quero aplicar todo o dinheiro que eu vou receber? Ah, tantos por cento aqui, tantos por cento ali, tanto aqui, tanto aqui. E aí começa aquela briga, porque um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Ah, mas o meu ministério não tem nada, mas o meu segmento não tem nada, mas eu quero este, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Então, justamente a função alocativa. Onde eu vou enviar todo esse meu dinheiro? E depois nós temos aí a função distributiva, que corresponde à função do governo em arrecadar impostos, e claro, quando ele arrecada imposto, ele reduz a renda de determinada classe social ou região para transferi-las onde? A outras, né? Então, por exemplo, o imposto de renda, né? Ele é tributado para quem ganha mais e é menos tributado para quem ganha menos. Então, ele está aí reduzindo a renda de alguém, mas está aumentando a renda de uma outra pessoa, de uma classe social ou de uma determinada região. A gente acha isso injusto, eu entendo, né? Nós poderíamos até falar, mas eu pago muito imposto de renda, etc. E quem não paga muito imposto de renda, né? Todos nós pagamos, né? É a nossa parte de contribuição, digamos assim. Mas se eu estou pagando imposto, é porque eu estou ganhando alguma coisa,
né? Quando eu não ganho nada, eu não pago nada, eu não tenho tributação. Se eu fui tributado, isso significa que eu ganhei alguma coisa, né? Então, a gente precisa também parar para pensar por esse lado. Então, por exemplo, nós pagamos uma certa cota, digamos assim, né, um pouco maior em virtude do nosso rendimento, em detrimento daquelas pessoas que ganham pouco. Tá? Então, é desta forma, essa é uma das formas de mexer, por exemplo, com a política de renda. Né? É uma das formas. Tá? Quando eu tributo de um lado, automaticamente aquela pessoa que foi menos tributada, digamos assim, ela ficou com um poder aquisitivo maior. Tá? Não igual ao seu, claro, mas ela ficou com um poder aquisitivo maior, porque ela teve pouca tributação. Então, digamos, vamos criar um paralelo, digamos que eu tenha pago um imposto por ela, né? Ah, eu tenho condição de pagar, então eu pago este imposto, mas não desconte daquela pessoa. Consequentemente, ela ficou com um poder aquisitivo maior. Então, a minha renda foi reduzida, mas a renda daquela pessoa, né, foi aumentada. Ela ganhou um poder aquisitivo maior. Tá? Então, claro, essa política ela é interessante porque nós fazemos com que aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior para poder arrumar um emprego, arrumar uma colocação, ter um lugar ao sol, digamos assim, ela consegue ter um rendimento maior para poder ter aí, para poder viver, para poder comer, para poder ter educação, poder ter saúde e tudo mais, tá? Quais são os tipos de impostos que nós temos? Bom, nós temos os diretos e temos os indiretos. Então, os impostos diretos, veja que tudo isso que a gente está falando aqui é sobre a ótica de governo, né? Não vamos misturar aí com contabilidade, com administração, todas essas coisas. Nós estamos falando aqui sobre ótica de governo, tá? Então, e sobre ótica de economia também, claro, né? A matéria é macroeconomia, então é sobre a ótica de economia. É interessante a gente ver isso, tá? Então, quais são os tipos de impostos que eu tenho? Bom, eu tenho os impostos diretos, que são aqueles que incidem diretamente sobre o agente pagador do imposto. Né? Quem é que está pagando aquele imposto? E eu tenho os impostos indiretos, que são aqueles que incidem sobre o preço da mercadoria. Então, eu preciso fazer também essa separação, tá? Então, você tem aí um imposto direto que incide diretamente sobre o agente pagador de um imposto, e eu tenho outro que é sobre o preço da mercadoria. Então, o direto aqui, por exemplo, poderia ser o IPI, né? Que as empresas que são os agentes pagadores de imposto. E o ICMS, por exemplo, ISS, que incide sobre o preço da mercadoria. Tá? A principal variável a determinar o volume de arrecadação é o nível de renda produto da economia. Né? Então, como é que o governo ele faz essa arrecadação? Ele vai incentivar, por exemplo, um determinado produto ou vai aumentar alguma coisa de imposto, alguma alíquota, né? Baseado no volume do nível de renda ou do produto da economia. Né? Então ele percebe assim que quanto mais as pessoas estiverem ganhando, então eu vou sobretaxar mais essas pessoas que estão ganhando. Né? Essa é a principal variável que faz com que o volume de arrecadação seja maior, onde o governo ele presta mais atenção. Tá? Então veja que todo ano ele fala assim, a tabela de imposto de renda vai subir não sei quanto, né? A tabela de imposto de renda precisa ser majorada. Ah, vamos taxar as grandes heranças, vamos sobretaxar não sei o quê, vamos sobretaxar isso, vamos, né? Então, é baseado nessa arrecadação, no nível de renda, tá? Que é o produto da economia, é que ele vai determinar aí o volume da sua arrecadação. Quanto é que eu vou arrecadar em tudo isso, tá? Como é que se estrutura aí um sistema tributário? Então,
você vai gerar os recursos necessários para financiar os gastos públicos, e distribuição de renda define quem na sociedade deve pagar os impostos. Então, é dessa forma que o governo estruturou o sistema tributário, né? O governo, ele precisa de recursos necessários para financiar gastos públicos. Quais são os gastos públicos? Então, transporte, saúde, educação, segurança, abertura de estradas, pavimentação. Então, tudo aquilo que é público, né? Manutenção de praças, por exemplo, a construção de novas pontes, por exemplo, né? De novos acessos, novas estradas, rodovias. Tá? Então, ele precisa de recurso financeiro para financiar esses gastos públicos. Eu não estou colocando aqui a própria máquina administrativa, né? Tem lá todos os funcionários, tem os deputados, senadores, enfim, nós temos todo o pessoal ali que trabalha para poder organizar tudo isso, né? Então, ele precisa gerar recursos necessários para poder financiar esses gastos públicos, tá? E na parte da distribuição de renda, ele vai definir quem na sociedade deve pagar os impostos. Tá? Então, é onde ele faz aquela tabelinha, né? Por exemplo, de novo, a tabelinha do imposto de renda, para saber quem é que vai pagar o imposto aqui. Claro, quem tem que pagar o imposto não é aquele cara que ganha pouco, porque ele já ganha pouco. Se ele pagar imposto, ele vai ficar absolutamente sem nada, né? Então, quem paga imposto justamente é aquele que ganha mais. Então, esse que deveria pagar mais impostos. Então, as empresas pagam imposto, as pessoas que têm um alto salário também pagam imposto, algumas transações que nós fazemos, nós também pagamos impostos, algumas aplicações que nós fazemos, nós pagamos impostos. Enfim, existe aí uma série de instrumentos, uma série de política que nós vamos fazendo no nosso dia a dia aí, que faz com que nós paguemos os impostos, tá? Os sistemas tributários, eles podem ser progressivo, pode ser regressivo ou pode ser neutro. Então, o progressivo, o que significa? Quando a participação dos impostos na renda aumenta conforme a renda aumenta, né? Então, por exemplo, a tabela do imposto de renda. A participação do imposto ali ele vai aumentar conforme a sua renda aumenta, né? Você ganha até 1.000, você paga um percentual, a 2.000 você vai pagar outro, 3.000 você vai pagar outro, e assim sucessivamente. Então, quanto mais eu ganho, mais eu pago. O regressivo, quando a participação dos impostos na renda dos agentes diminui conforme a renda aumenta. Aqui é o inverso, o regressivo ele é um inverso, né? A participação do imposto na renda do agente, ele vai diminuir conforme a sua renda vai aumentar, né? Então, por exemplo, você tem um estímulo à exportação. Então, quanto mais eu exportar, menos imposto, menos tributação eu estou tendo, né? Quanto mais eu comprar, por exemplo, de um determinado produto, fizer alguma coisa, eu vou ser menos tributado. E o neutro, quando a participação dos impostos na renda do indivíduo é a mesma, independente de renda. Então, tanto faz você ganhar X, você ganhar Y, o imposto que você vai pagar, o imposto sobre a renda, é a mesma, independe de quanto você ganha. Então, você tem aí alguns impostos de alíquotas fixas, né? De algumas coisas que nós fazemos, por exemplo, tá? Que vai depender de quanto você ganha, e você vai pagar aquele imposto. Por exemplo, você vai vender uma casa, não está baseado no teu salário, na sua renda, está baseado no preço da casa, tal. Você vai pagar um percentual sobre a venda daquele imóvel que você está fazendo, ou de um imóvel que você está comprando, ou imóvel que você está transferindo. Tá? Então, baseado nisso, é que o governo estipula aí de que forma o sistema tributário pode ser. Se ele pode ser progressivo, se ele pode ser regressivo, se ele pode ser neutro. Então, progressivo, quanto mais eu ganhar, mais eu pago. O regressivo é o inverso, né? E o neutro, não importa quanto você ganha, você vai ter ali uma contribuição, tá? Aqui nós temos uma tabela dos principais impostos, que são velhos conhecidos de todos nós, com certeza,
né? Então, você tem imposto de renda, nós colocamos alguns aqui, existem outros, tá? Imposto de renda, você tem o ICMS, você tem o IPVA, tem o imposto de importação, desculpa o erro ali, imposto de importação, você tem o ITBI, que é imposto sobre transmissão de bens, né? Você tem energia elétrica, você tem ISS, você tem IPI, IOF, ITR, imposto de exportação, você tem imposto de combustível, você tem IPTU, e por aí vai embora, né? Nós temos mais alguns outros impostos, taxas, tarifas, né? Que faz com que tudo aquilo que a gente manuseie, que a gente negocie dentro do país, de uma determinada forma, nós estamos aí contribuindo, pagando os impostos para que esse dinheiro possa ser aplicado aqui dentro do nosso país, possa ser bem aplicado aqui dentro, diante das nossas necessidades, tá? Por exemplo, aqui a gasolina. A gasolina tem uma tributação de 43%, né? 13% é de CID, 8% de PIS, 18% de CMS. Esses são alguns dos impostos, né? Então, veja, quase 50%, quer dizer, se você paga gasolina, por exemplo, 4,50, ou vamos arredondar, fazer uma conta rápida aqui, né? 4,50, você está pagando 2,20, quase 2,25 de imposto, quase o dobro, né? Você está pagando de imposto, quer dizer, 50% a mais do que você está pagando, tá? Veículo, você tem de 38% a 40%, sendo alguns aqui 11% de IPI, 8% do PIS e COFINS e 18% de ICMS. Quer dizer, é muito imposto, né? É muito dinheiro, né? Precisaria se fazer alguma coisa para que esses impostos pudessem ser diminuídos. E é possível se fazer isso? Claro, é possível, né? Não é uma coisa impossível de se fazer, tá? Mas demanda tempo, demanda estudo, força de vontade, comprometimento, envolvimento, precisa ter boa vontade as pessoas e tudo mais, tá? Aqui, só para você ficar babando, né? Uma Maserati Gran Turismo, ela tem 150% de imposto sobre o valor do carro. Ou seja, se esse carro custa 2 milhões, você adquire ele por nada mais, nada menos do que 5 milhões. Tá? Então, você tem 150% de imposto. Por isso que fica difícil você comprar um carro desse valor, né? Talvez até nós tivéssemos condição de comprar um carro desse, mas em virtude do imposto, nós não temos condição. Aliás, eu não comprei esse carro porque a cor dele não me agrada. Eu preferia ele cinza ou preto, aí tudo bem, mas é uma cor que não me agrada, então eu não faço questão nenhuma de adquirir esse carro. Mas eu não sei o gosto de vocês, talvez o gosto de vocês é um gosto diferente do meu, ok? Bom,